Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Semeadura e Colheita. Quero ler um texto que está ali em Gálatas, no capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 7 até o 10, que está escrito assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amados, essa palavra aqui que o apóstolo Paulo está declarando, ele está nos ensinando que não existe isenção para nós simplesmente por estarmos em Cristo. Eu estou em Cristo, então porque eu estou em Cristo eu posso viver de qualquer jeito, tá tudo certo. Por quê? Porque Cristo já me salvou, já me perdoou, já me redimiu, já me justificou. Então, eu posso viver de qualquer maneira. Não funciona assim. De Deus não se pode zombar. Tudo que o ser humano plantar, ele vai o quê? Colher. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Não quer dizer que por nós estarmos em Cristo, nós estamos isentos das colheitas ruins. Não, amados. Isso é a explicação que nós vemos do capítulo 5 em diante. Se você ler depois com atenção o capítulo 5 da carta aos Gálatas e esse início do capítulo 6, você verá que o apóstolo Paulo está explicando a vida pelo Espírito. E aí ele vai dizer assim, olha, se vocês viverem pelo Espírito, se vocês se deixarem governar pelo Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne, eles são antagônicos aos desejos do espírito, eles são opostos, estão em conflito. Agora, se vocês se deixarem ser guiados pelo Espírito Santo, então vocês não vão satisfazer a carne, ou seja, vocês não vão semear para a carne. Por quê? Os que pertencem a Cristo precisam entender que eles crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Portanto, se nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos deu vida, nós precisamos andar também pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos semear para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós semearmos para a carne, nós vamos colher destruição. Mas se nós semearmos para o Espírito, nós vamos colher vida e vida eterna. Vida eterna inclui a vida abundante que Cristo conquistou para nós, ainda aqui nessa terra. Quando fala vida eterna, é a vida completa que Cristo Jesus conquistou para nós. E nós começamos a viver essa vida no dia em que nascemos de novo, no dia em que aceitamos Jesus, em que cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados, tem muitas pessoas que infelizmente confundem um pouco essa questão de nós sermos cristãos. Eles têm transformado a graça de Deus em libertinagem e aí eles começam a achar, não, mas eu já sou cristão, o Senhor já me perdoou, tá tudo certo, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, é isso que importa, e continuam fazendo péssimas semeaduras. Semeiam mal nos seus relacionamentos, semeiam mal nos seus negócios, semeiam mal na sua vida financeira, semeiam mal no seu casamento, na educação de filhos, no ministério, na profissão, nos relacionamentos, na comunidade cristã. Estão semeando para a carne, estão querendo colher coisas boas, mas continuam semeando para a carne. Se nós lermos no capítulo 5, nós vamos ver quais são as obras da carne. Se você ler ali em Gálatas 5, 19 em diante, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas.
Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, quantos e quantos cristãos, sem a consciência de que de fato eles nasceram de novo, são filhos de Deus e agora precisam colocar em prática essa nova vida que receberam e continuam semear para a carne, continuam semeando para a carne, vivendo assim, em imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. É legal a gente entender, amados, quando fala que feitiçaria, é importante nós lembrarmos que a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, se rebelar contra a atuação do Espírito Santo é a mesma coisa que ser um feiticeiro. Se rebelar contra a vontade de Deus, se rebelar contra a palavra de Deus, se rebelar contra as instruções de Deus, é a mesma coisa do que ser um feiticeiro. Isso é sério, amados. E aí nós precisamos o quê? Compreender isso e começar a sermos diligentes na nossa caminhada cristã. Precisamos permitir que o Espírito Santo e a palavra de Deus reinem sobre nós efetivamente todos os dias da nossa vida, em cada área da nossa vida, em cada aspecto da nossa jornada, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Precisamos permitir que o Senhor inunde a nossa mente, o nosso coração. Precisamos nos sujeitar ao processo de renovação da mente por meio da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa semear boas sementes e ter uma boa colheita. Muita gente tendo uma colheita ruim e não sabe o porquê, porque insiste em viver de uma forma negligente. Acha que, eu já sou cristão, eu já sou filho de Deus, a graça está sobre mim. A graça é uma graça que nos capacita para viver por meio do Espírito. Tanto que aqui em Gálatas mesmo, no capítulo 5, no versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nem o jugo da escravidão do legalismo religioso, nem o jugo da escravidão do pecado. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo do governo do pecado. A natureza humana que era governada pelo pecado foi crucificada. Já mencionei aqui Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a sua natureza humana corrompida, crucificaram junto com as suas paixões e seus desejos. Portanto, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se recebemos a vida por meio do Espírito Santo, devemos andar também pelo Espírito, por meio do governo, da liderança, da instrução, do ensino do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sempre nos guiará para uma boa semeadura, para uma semeadura para Deus, coisas que de fato glorifiquem a Deus. E veja que a palavra diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, quando começamos a semear para o Espírito, não precisamos e não devemos ter aquela pressa de colher. Eu estou semeando para o Espírito, por que eu não estou colhendo? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, mais uma característica aqui, a perseverança. Precisamos perseverar em semear para o Espírito, porque no tempo próprio colheremos. Existem aqueles que semeiam, que vão bem até uma parte da caminhada e começam a achar, eu estou fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas não estão dando certo para mim. Então eu vou começar a seguir os atalhos, porque as pessoas que estão fazendo desse outro jeito aqui, daquele jeito ali, tá dando certo para eles. Amados, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos a responsabilidade com a nossa caminhada, com a nossa jornada.
Podemos ser instrumentos de Deus, sim, para ajudar irmãos em Cristo que passam por dificuldade, que tropeçam, que caem, mas a responsabilidade com a nossa vida é nossa, não é do outro. O outro pode até nos ajudar num momento difícil, pode até nos instruir no momento em que estamos ali meio perdidos, vamos dizer assim, na nossa caminhada. Mas quem tem a responsabilidade da nossa caminhada somos nós. Eu, Catiane, é que tenho a responsabilidade pela minha caminhada com Cristo. Posso receber ajuda, auxílio, intercessões, orações, mas eu preciso ser diligente na minha caminhada. Eu preciso compreender que eu preciso semear para o Espírito. Se eu semear para a carne, para as paixões e desejos da carne, eu vou colher destruição. Não adianta eu querer colher coisas boas plantando sementes ruins. E eu preciso entender que eu preciso o quê? Perseverar nisso. Perseverar em viver para a glória de Deus todos os dias da minha vida. No tempo próprio eu vou colher. E assim acontece comigo e com você, amados. Nós precisamos compreender essa lei da semeadura e da colheita. Tem um versículo lá em Colossenses, Colossenses 3:25, que fala que aquele que planta injustiça, ele vai colher injustiça e não vai ter exceção para ninguém. Ou seja, não é porque nós somos cristãos que nós estaremos isentos das colheitas ruins. Tem muita gente se fiando nisso. Ah, não, Deus me perdoa. A pessoa peca conscientemente, faz algo que ela sabe que é errado, conscientemente, e já falando assim, não, mas Deus me perdoa, Deus conhece meu coração. Não, mas se você sabe que é errado, você sabe que não deve fazer isso e continua fazendo, você está plantando algo ruim e você vai colher isso. É o que a Bíblia diz, de Deus não se zomba, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Amados, é claro que nós sabemos que todos nós estamos num processo de santificação. Nós temos as lutas, as guerras, aquelas áreas de vulnerabilidade na nossa vida que nós estamos vencendo dia após dia. Mas eu tô falando sobre aquelas circunstâncias e aquelas situações que nós sabemos que é errado, sabemos que não devemos fazer e damos a desculpa de que Deus sabe, Deus me perdoa, Deus conhece o meu coração. Não funciona assim. De Deus não se zomba, não se deixe enganar. Ou seja, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Existem aquelas situações que precisamos vencer e que muitas vezes, de repente, tropeçamos vez após vez. O que precisamos fazer? Nos colocar em sujeição a Deus. Senhor, me ajuda nessa área. Eu recebo a capacitação da sua graça para eu vencer nessa área aqui. E nos sujeitarmos à renovação da nossa mente pela palavra de Deus, para que a gente possa vencer aquela área e começar a semear de uma outra forma. Mas se nós insistirmos e continuarmos vivendo assim, deliberadamente, Deus conhece meu coração, Deus sabe. Mas nós precisamos ser intencionais na nossa vida cristã. Precisamos assumir a responsabilidade, não a responsabilidade de que nós que temos a capacidade de glorificarmos a Deus com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito. Não, não é isso. O que eu falo sobre assumirmos a responsabilidade é não darmos mais desculpa, é assumirmos as áreas de vulnerabilidade, de fragilidade que precisamos de ajuda do Senhor, é assumir aquelas coisas que estamos fazendo errado conscientemente, estamos plantando sementes ruins conscientemente e estamos assim ignorando, sabe, como se nada estivesse acontecendo. Precisamos tomar a responsabilidade da nossa caminhada e dizer, chega, eu não vou mais viver assim, eu não quero mais viver assim, eu quero plantar novas sementes. Me ajuda, Senhor, me capacita, me dá graça. Eu me arrependo, eu reconheço. Sabe, amados, nós precisamos assumir isso na nossa caminhada cristã. Nós recebemos uma nova vida. Nós vimos no devocional de ontem. O que importa mesmo na caminhada cristã é sermos uma nova criação. E como nova criação,
Nós já recebemos toda a capacitação de Deus para vivermos uma vida que glorifica a Ele. Já recebemos a capacitação de Deus para entrarmos no processo de santificação e sermos aperfeiçoados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. O que precisamos é perseverar nisso e assumir essa responsabilidade. Não deixar por outro dia, não ficar empurrando com a barriga. Não, amados, que eu e você, nós entendamos essa lei da semeadura e da colheita, que nós possamos nos render a Deus. Amados, nós só vamos plantar boas sementes se nós formos diligentes e nos sujeitarmos a Deus. Não tem como nós plantarmos boas sementes na força do nosso braço. É impossível. Agora, o que nós temos visto são muitos e muitos cristãos que não estão se sujeitando à renovação da mente pela palavra de Deus. Ou seja, eles continuam plantando sementes ruins, por quê? Porque estão resistindo à forma de pensar de Deus. Por quê? Porque a forma de pensar de Deus é muito diferente da forma de pensar desse mundo aqui. Na verdade, elas são opostas. Elas estão em conflito. Quando a Bíblia fala que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne, que eles estão em conflito um com o outro, significa que o modo de pensar da carne está em conflito com o modo de pensar do espírito. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, ou seja, assumir a forma de pensar do espírito. Quantas coisas a carne diz não tem nada a ver, é só uma coisinha aqui, é algo que não tem interferência nenhuma na minha caminhada cristã, mas o espírito está dizendo para você: não faça isso. Não se mova dessa forma, não haja desse jeito, não tome essa atitude, não tenha essa escolha. E nós resistimos à direção do Espírito, por quê? Porque muitas vezes estamos moldados ao padrão de pensar, de agir, de fazer as coisas da carne. Todo mundo faz assim, sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Nós precisamos parar com essas desculpas, amados. Muitas vezes, por causa disso, é que nós estamos colhendo coisas ruins, porque estamos resistindo à forma de atuação de Deus. Não estamos nos sujeitando ao Senhor. Insistimos em viver sempre do mesmo jeito e não tem como viver do mesmo jeito. O Espírito Santo sempre vai nos impulsionar para o modelo de vida do reino de Deus, que é o modelo de vida de Cristo Jesus. Nós podemos meditar nas escrituras dos evangelhos e ver como Jesus vivia. E ali nós vamos aprender muito, porque esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Sempre em verdade, sempre em retidão, sempre em equilíbrio. Sabe, esse é o modelo de vida do reino de Deus, o modelo de vida que Deus tem para nós. Sempre fazendo o que é correto, né? Tanto que quando chegam aqueles homens querendo fazer uma pegadinha com Jesus, é lícito pagar imposto a César? Jesus, olha, eles estavam querendo fazer uma pegadinha ali com Jesus, né? E aí Jesus pega aquela moeda. Quem tem uma moeda aí? Mostrou qual, o que está inscrito nessa moeda aí? Ah, César. Pois então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não venham querer usar a palavra de Deus para deixar de fazer o que é correto enquanto vocês estão aqui nesse mundo. Amados, e quantas pessoas deixam de fazer o que é correto? Por quê? Por mil desculpas. Todo mundo faz assim, é assim mesmo, não tem problema, é uma coisinha só. Não, é uma trapacinha só, uma coisinha, uma mentirinha só. Não, amados. Precisamos nos responsabilizar pela nossa caminhada com Deus. Sabe, eu e você, amados, nós somos chamados para viver de fato a vida do novo nascimento, para glorificar ao Senhor em todas as coisas e para não nos cansarmos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio nós colheremos, se nós não desanimarmos, ou seja, precisamos perseverar. E para concluir, o versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amados, que eu e você nós possamos entender esse modelo de vida,
Veja que não é errado nós darmos prioridade para os da família da fé. A Bíblia já nos ensina isso, a palavra de Deus. Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que significa isso? Vamos priorizar os da família da fé. E depois, claro, vamos fazer o bem para todas as pessoas. Isso daqui é o modelo de vida do reino, amados. Esse é o modelo de vida de Deus. Esse é o modelo de vida que o Espírito Santo quer nos ensinar, que eu e você, nós possamos receber plenamente essa verdade e possamos assumir essa responsabilidade na nossa caminhada com Deus. Essa responsabilidade do quê? De nos sujeitar a Deus, de nos render a Deus, para plantar sementes para o Espírito, para que possamos colher do Espírito a vida eterna, a vida plena, a vida completa que o Senhor mesmo conquistou para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós possamos de fato assumir essa responsabilidade da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, compreendendo que devemos sempre nos sujeitar ao Senhor e nos sujeitar à renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Pai, nos ajuda a nunca resistirmos ao Senhor, pelo contrário, a sempre sermos submissos à tua verdade, à tua vontade, à tua palavra, à tua direção, ao teu ensino, às tuas instruções. Nos ajuda a viver em todas as áreas da nossa vida para a sua glória. Nos ajuda a plantar as boas sementes do reino. Nos ajuda, Pai, a sempre fazer o bem, a vivermos o modelo de vida da nova criação, instruídos, ensinados, liderados e governados pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda a viver assim. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, aqueles que talvez não tenham um entendimento completo da nova vida em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que eles recebam a revelação nesse momento por meio do teu Espírito Santo, que eles compreendam essa nova vida. Sabe, Pai, aqueles que tiveram uma longa jornada como cristãos, mas talvez apenas um ensinamento religioso, apenas obras exteriores, uma vida de aparência, sem compreender plenamente essa vida no Espírito e pelo Espírito. Pai, eu oro para que eles tenham a revelação nesse momento, que eles compreendam a vida com Cristo Jesus, a vida da nova criação, que eles entendam a parte da nossa responsabilidade como colaboradores do Senhor, para que de fato a tua vida e o teu reino sejam manifestados em nós e através de nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, para que os olhos dos seus corações, do seu entendimento sejam iluminados e eles possam viver em todas as coisas para a sua glória, plantando as boas sementes do reino de Deus, plantando sempre para o Espírito e colhendo do Espírito a vida eterna. Ah, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.